Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Paizinho, muito obrigado, Pai, por sua fidelidade. Obrigado por sua bondade. Nós temos tanta convicção disso, Pai, que é você que nos mantém mesmo de pé. Como dependemos de você, Pai, somos crianças. Estamos para você, Pai, como um bebê está para sua mãe, completamente independente. E nós queremos estar assim mesmo, Pai, dependentes de você mesmo. Então, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, pela oportunidade deste dia que você nos deu, pelo privilégio de estarmos vivos, estarmos aqui para reconhecer, te adorar, reconhecer tudo que você fez por nós e faz. Então nós queremos celebrar nessa noite a sua vontade. Receba a nossa adoração, Pai, a nossa consagração. Esse corpo é a sua igreja, Pai, e nós somos defensores, Pai, mesmo do modelo de igreja que você trouxe para nós, do tipo. Nos rendemos à sua vontade, não queremos fazer diferente. Nos perdoe, Senhor, se em algum momento nós estamos fazendo diferente, se estamos negligenciando, se voluntário ou involuntariamente nós temos cometido algum pecado que tenha entristecido você, Espírito de Deus. Nós queremos te pedir perdão agora. Nós queremos lançar fora uma ideia diferente que, caso tenhamos, a respeito do que você tem nos ensinado e tem nos instruído. Nós nos submetemos à sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Fala com o irmão que está do seu lado, dá boas-vindas a ele, boa noite também, senta um pouco. Eu quero agradecer a vocês, muito bom, parabéns pelo bom trabalho. E senta um pouco. Teremos um tempo bom e maravilhoso. Amém? Que bom que você veio para o culto, irmãos. Então, graça e paz, boa noite. Vocês estão bem? Amém. Amém. Então, vamos seguir uma orientação para o que Deus tem para nós. E eu quero que você, como o pastor Vandes falou, deixe o seu coração rasgado mesmo. Assim como um agricultor prepara uma terra para receber a semente, ele não quer perder a semente. Eu quero que você deixe o seu coração com essa mesma atitude, pronto, para que a semente caia no seu coração, amém? Tenha cuidado para não resistir a nada, amém? Porque se você resiste, você deixa de absorver aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Então, certamente, Ele está nos instruindo, Ele está nos ensinando. O pastor Vandes, ele fez menção a um texto que Suane leu hoje de manhã. Aliás, nós tivemos uma ministração muito boa, vai estar disponível lá no YouTube para você. Eu não sei qual é a sua disponibilidade, vai melhorar, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei qual é a sua disponibilidade nos domingos pela manhã, também nas terças-feiras, nas quintas-feiras. Nós temos outros cultos além desse horário que a gente tem a oportunidade. Pode ser que você esteja ocupado, mas se o que você faz, você pode, né, sacrificar em prol de um desses horários, eu quero te convidar a você estar aqui, amém? De repente você faz algo que é importante, que você tem dificuldade mesmo de substituir, eu quero, né, respeitar isso. Mas se você não tem um compromisso mesmo, você pode se esforçar para vir para esse momento, como hoje, no domingo pela manhã, nas terças-feiras de oração, que é importante demais, é um culto poderoso que a gente tem. As quintas-feiras têm sido bênção, a gente tem tido um número, né, expressivo de pessoas aqui na igreja. Irmãos, isso é bom demais, estamos congregando, só vai nos fortalecer, nos favorecer, e isso é bom, estando firmado como foi ministrado, amém? Não podemos ficar distante, né? Porque é essa palavra que tem nos socorrido, é ela que tem nos instruído. A pressão fora, ela é grande demais, né? Então às vezes aonde a gente dá ouvido, aonde a gente se envolve, aonde a gente se mistura mais, é com isso aí que você vai parecer. Com o que você gasta mais tempo, é com isso que você vai se parecer, amém? Você está comigo? Amém? Então é com o que a gente gasta mais tempo, aonde a gente, no habitat que nós estamos, é com ele que a gente vai estar parecendo. Com as pessoas que você mais anda, que você mais escuta, mais conversa, é com ela que você vai se parecer um pouco. Então isso é bom a gente considerar. Eu tinha lá em casa, plantei 2 pés de fixo, né? Já não existe mais. Eu não sei se você sabe o que é fixo, uma árvore que é bem comum hoje em Campina Grande, que ela tem a folha miudinha, bem verdinha. E ele tem 2 tipos, tem um que ela é bem verdinha, completamente verde, e tem uma que a folhazinha é rajada. É a mesma espécie com um tipo diferente, enfim. E eu coloquei pertinho uma da outra. Só que aquela verdinha, ela
ela se expandiu mais, foi mais forte, e os galhos dela começou a entrar para dentro da rajada, entendeu? E é interessante que ela transformou completamente a outra. Daqui um pouco eu só tinha um tipo, uma espécie, né? Se você pergunta para os especialistas nessa área, eu não sei te explicar bem isso, mas é possível. Ela se transformou completamente num tipo só. É impressionante, porque a outra influenciou mais. Entende isso? Eu me lembro que minha mãe plantava uma plantazinha, não me lembro, uma florzinha que dá em jardim, que ela é pequenininha, ela floresce muito, não sei se é boa noite ou outro tipo lá. Enfim, a gente tinha de 2 modelos também. Mamãe plantava um amarelo, uma rosinha, e era interessante que elas, quando elas ficavam misturadas, aí tinha umas que elas colocavam metade e metade, ficava metade da rosa de uma cor e outra de outra. E a gente tem que ter cuidado na nossa vida também, saber a quem é que está nos influenciando, para que a gente, né, ou a gente, né, fica 100% do lado do Senhor, ou eu vou te falar, 50% não é aproveitado. Amém? A gente tem que ter cuidado. Esse texto que ele se refere diz assim: Amazias, ele era o pai dele era rei, ele reinou depois do pai dele. O pai dele foi morto, assassinado, né? E a Bíblia diz logo quando ele, no reinado dele, diz assim: era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Foi interessante o senhor ministrando para a gente hoje aqui. Não foi o texto, não era um ministro dentro dessa temática. Um assunto muito interessante. Quero que você depois possa acessar o canal do YouTube da nossa igreja e ouvir a ministração dela. Mas é interessante que diz que ele fez o que era reto ao Senhor. Ou seja, ele tinha uma influência que fez com que ele entendesse e fizesse o que era reto ao Senhor. Mas diz assim: não porém com inteireza de coração. Olha que coisa interessante. Ele fez o que era reto, porém ele não era completo, não era íntegro. Quando eu gosto de falar dessa palavra íntegro, diz, né, inteiro, completo. Havia ainda falha nele. E se você for ler esse texto lá sobre a história de Amazias, lá em 2 Crônica, você vai encontrar que lá na frente ele sofre alguns danos por causa dessa falta, né, de totalidade para com as coisas de Deus. Amém? Então, nessa igreja, o que é que nós estamos tendo nesse tempo? Eu não sei se você percebe, mas eu percebo, né? Eu conversava essa semana, eu sei quantas pessoas têm sido bênção aqui. Eu sei que muitas pessoas estão aqui, os jovens, eu tenho visto a frequência, sua frequência nos cultos. Eu fico maravilhado com isso, porque eu sei que está sendo bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua vizinhança, e você está sendo um influenciador em vez de estar sendo influenciado lá fora. Amém? Mas é interessante que eu conversando com o Carlos essa semana, e ele começou a me falar que está vindo no culto dos jovens. Eu disse: mas Carlos, até no culto dos jovens, ele está vindo em todos os cultos da igreja, inclusive no dos jovens. Eu disse: rapaz, né? E é interessante ele me falando isso, e ele me falando um assunto que eu atentei com ele. Ele disse: pastor, ele congregou na sede por muitos anos, foi líder de diaconato lá, e quando a gente veio para cá, ele decidiu vir ficar com a gente aqui também, servindo aqui também nessa igreja, ele está servindo aqui. E ele me falando, não diminuindo, não fazendo comparações, mas ele me dizendo: eu não tenho tido falta, né, na diferença do potencial daquilo que está sendo ministrado para nós nessa igreja em relação lá à sede. Amém? Porque o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, os homens que a gente, né, tem chamado para estar aqui íntegros, têm sido com a mesma disponibilidade de coração, homens e mulheres que têm passado por aqui, a gente tem tido esse zelo, então o Senhor está nos alcançando, então nós estamos vivendo um tempo bom. Hoje eu fiquei maravilhado com Maria José. Maria José, ela congrega nessa igreja, talvez você conheça ela falando assim, ela não está aqui agora à noite, né? Mas é interessante que ela vem acompanhada da filha dela, das filhas dela para essa igreja, e ela mora num Catolé. Só que Maria José, ela vem acompanhada por quê? Porque Maria José, ela é surda e muda, ela não fala e ela não escuta de nascença. Mas ela, às vezes, ela vem sozinha para o culto, irmão. E hoje eu fiquei analisando e fui para casa pensando sobre isso. Meu Deus, você está fazendo a obra. Porque ela veio hoje sozinha, sentou ali, ficou aqui. Eu não vou dizer para você que ela ouviu o culto todinho, porque ela não escuta. Mas ela estava ali atenta, enquanto o ministro estava no louvor, enquanto o ministro se movia, eu fiquei observando e ela atenta, não escuta nada.
Não estou trazendo, né, porque ela é minha irmã de sangue, né? É porque ela é minha irmã de sangue, eu não convivo com ela todos os dias, ela é casada, mas eu conheço ela, que ela é surda, eu estou dando testemunho porque ela é minha irmã de sangue, surda de nascença. E eu fui para casa pensando, podia ser outra pessoa, sem ser a minha irmã, mas eu fui considerando pelo nível, né, da situação dela. Eu considerei, podia ser sua irmã, sua parente, outra pessoa, poderia ser você. O que eu considerei foi isso. Eu fiquei pensando, Deus está fazendo a obra na vida dela. Como que ela vem, não escuta nada, se expõe, Deus está comunicando alguma coisa para ela. Olha como Deus é um Deus poderoso, irmãos. Sabe, quando alguém, né, e vem e se expõe, mesmo sem ouvir nada, ela sabe que uma influência está pegando na vida dela. Eu vou te dizer, tá, porque já tem um testemunho da família dela, né, que coisas estão mudando na vida dela, na casa dela, e ela não escuta nada. Ela não pode nem descrever, porque eu creio que vai chegando a hora que a gente vai ter aqui alguém, né, com línguas e sinais, instruindo surdos aqui, até que nem seja para ela. Eu me lembro que uma vez lá na sede, né, eu ministrei um culto inteiro para ela. Ela quis ir lá, né, e ela não era muito ligada ao evangelho, e eu tive que ministrar, né, eu não te digo Libras porque eu não conheço a linguagem de Libras, e ela também não tem 100% da linguagem de Libras, porque tem gente que pensa que todo surdo tem uma linguagem só. Não, a linguagem de um surdo é a linguagem que ele desenvolve familiar. Eu converso com ela sobre tudo, mas se você trouxer outro surdo, eu não sei falar nada com ele, porque é o costume familiar que eles desenvolvem, os modelos, e eles entre si, nem sempre eles conseguem se falarem, não. Amém? Só na linguagem de Libras, quando eles estudam, enfim. Mas eu creio que vai ter uma pessoa aqui, pelo menos, para estar, porque que venham estudos para esse lugar, amém? Que venham para ouvir. Olha, eu vou te falar, ela está ouvindo, né? Isso é certo. Você pode pensar, naturalmente falando, ela ainda não está ouvindo, naturalmente falando, com os ouvidos abertos. Eu vou te falar, mas a informação tem chegado no espírito dela, amém? Porque essa comunicação entre espírito e espírito não está interrompida. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu estou vendo alguém que diz, pastor, tem sido um nível de informação tão bom, que a gente está vindo, eu estou vindo todos os cultos, estou vindo até no culto de jovem. Eu pego uma surda que está vindo sozinha para a igreja, com o intuito de ficar só olhando, não, porque alguma coisa está acontecendo. Então a minha expectativa, irmãos, é que esteja acontecendo na sua vida também. Tem que estar acontecendo alguma coisa, irmãos. Tem que estar acontecendo. E toda a minha expectativa sobre isso são os frutos. Queremos ver os frutos dessas coisas acontecendo. Onde é que eu quero ver os frutos? Na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nas suas atividades. Você reconhecer a presença de Deus em todo o tempo. Medo não tocar mais sua vida, insegurança não tocar mais a sua vida. Você ter uma cor só. Você não ter esse problema do rei Amazias aqui, que em dado momento, a Bíblia parece estar contando que ele era perfeito, mas diz assim, que ele era reto, né? Não, porém, com interesse, faltava alguma coisa. Nós precisamos ir para esse lugar de interesse. Você está aqui? Então está chegando esse tempo da gente avançar e crescer mais. Minha expectativa é essa. Eu queria estar entrando num assunto aqui, né, com você, e eu queria que você abrisse no livro de Atos, no capítulo 27, por favor. Essa história eu gosto demais dela, já li muitas vezes, amo demais ler esses textos, principalmente essa história, e essa semana, acho que alguém até mencionou isso aqui, eu quero trazer algumas instruções de Deus para as nossas vidas, amém? Eu sei que vai ser bom, amém? Graças a Deus. Você chegou lá em Atos 27, no verso 9, conta a história. Essa história aqui você vai ler. Essa história aqui está falando, o apóstolo Paulo, ele está sendo preso, né? Então ele está sendo levado para Roma, e ele entra naquela viagem. Você sabe que foi uma viagem bem turbulenta, você conhece toda a história, o contexto dessa viagem, mas tem alguns trechos que eu quero ler com você aqui, e esse texto que eu vou ler com você está a partir do versículo 9, que ele diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os o Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Amém? Volta para cá, não fecha a tua Bíblia, a gente vai continuar vendo alguns textos ainda aí. Então o apóstolo Paulo, ele tá indo nessa viagem, e ele tem
um centurião que está levando ele, certamente com seus soldados. Tem as pessoas que compunham aquele navio, que trabalhavam naquela embarcação, iam levando cargas. Então, enfim, ele estava pegando carona, era o navio que levava ele, né, para uma responsabilidade que ele ia ter em Roma. Quando ele está nesse navio, né, ele passa essa informação. Ele diz: olha, né, queremos dizer para vocês que vejo que a viagem vai ser uma viagem trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Quem estava falando isso aqui? Paulo, um homem experimentado, um homem muito experimentado no Senhor, cheio de experiência, cheio do Espírito Santo também, cheio da natureza de Deus, cheio de informação. Mas Paulo estava no navio, que ele disse: olha, nós vamos ter uma viagem complicada. Não era Paulo que estava chamando à existência aquela viagem complicada, ele não estava gerando aquilo, né? Ou não estava colocando medo naquelas pessoas, mas pelo Espírito ele estava sendo avisado a respeito de um perigo que rondava a vida deles. Entende isso? Então aqui era uma verdade que estava sendo colocada, e Paulo não estava dizendo assim, não vai acontecer. Ele estava dizendo: isso de fato vai acontecer, essas pressões elas vão vir, né? Mas lá estava Paulo, e ele dizendo assim: vai ser trabalhosa. Deus, irmãos, e aí a gente vai lendo nesse contexto dessa história aqui, mas eu queria que você ficasse compreendendo, né? Se Deus comunicar alguma coisa na tua vida aí, vai segurando já isso. Mas precisamos ser muito coerentes com as nossas decisões ao ouvir a vontade, a palavra de Deus, para que nós possamos andar debaixo de uma instrução plena em todo o tempo, né? Zelosos por nossas próprias vidas. Então, informação da parte de Deus. Deus estava falando àquele povo. Deus usou o irmão Paulo, o apóstolo, para comunicar que algo estava para acontecer. Quando Deus está dizendo que algo vai acontecer para cada um de nós, ou por uma informação, ou por uma percepção, você percebe: rapaz, as coisas não vão bem, né? Porque Deus quer que eu e você tenhamos precaução. Tem situações nas nossas vidas, irmãos, que elas vão vir. O pastor Vantos ministrava quinta-feira agora, e ele falava a respeito daquelas casas, né? O exemplo que Jesus estava ouvindo, do ouvido negligente, né? Que não tinha zelo, ouvia, mas não praticava. Ele dizia assim: eu comparo a um homem imprudente que edificou uma casa, né? Ele diz: quando o homem escuta, mas não é praticante, né? Edificou, fez a mesma edificação do prudente, edificaram os dois. A diferença era como elas estavam estabelecidas. Vieram ventos, vieram tempestades, as mesmas pressões elas vieram. As pressões elas vêm porque nós estamos num mundo cheio de pressões, num mundo cheio de diferenças. A gente basta conversar com os nossos jovens. Eu conversava com uma pessoa hoje aqui na igreja, e ela dizendo as pressões que ela sofre na universidade por ser uma cristã, querendo andar certa. É muita pressão. Eu tenho uma filha que está enfrentando a universidade agora. Sara, fala das pressões que tem lá, porque o mundo vai fazer oposição ferrenha ao que você crê, a sua voz, a sua posição, e nós não podemos fazer por menos também não, irmãos. Precisamos nos posicionar como crente em todo o tempo, não baixar a guarda nunca. Não tenha vergonha de ser crente. Abra sua boca, exerça, amém, o seu ofício, o seu chamado, aonde você estiver como crente. Dê testemunho da verdade. Não abra mão de ser um crente fiel. Não abra mão de dar testemunho da verdade, dar testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe, de ser um cristão. O mundo precisa ser confrontado com o nosso amor, com o nosso amor. É desse jeito que a gente vai exercer, né? O mundo precisa ver Deus agindo através da sua vida. Ele precisa ver Jesus Cristo agindo através da sua vida. Precisa ver, né, os céus agindo em você. Amém? Para que a prova se firme cada vez mais. Conta uma história, né? Eu vou voltar aqui para a história aqui, que diz, é uma história mais ou menos que eu vi assim. Eu não sei contar ela direitinho não, mas eu achei ela interessante. Que um professor, ele chegava e ficava confrontando, né, os crentes dentro da universidade, né, a turma dele, aquele professor específico, né, era a situação daquele professor. E ele, um dia, ele disse que tinha uns cristãos lá, e os meninos, né, não eram muito zelosos, né, pelo aquilo que eles criam, mas tinha um que ficava muito incomodado, e ele percebia isso. Aí quando chegou um dia, ele disse: rapaz, turma, eu queria só fazer um desafio aqui hoje. Aí disse que pegou um ovo, e disse que pegou o ovo e levantou assim, e disse: rapaz, ó, se Deus existe, eu vou soltar esse ovo aqui, e esse ovo, ele não vai quebrar. Eu quero provar agora se Deus existe.
Eu vou soltar esse ovo não vai quebrar, né? Se Deus existe. Agora, eu digo que Deus não existe, eu vou soltar esse ovo e ele vai quebrar. É a prova de que Deus não existe. Eu quero, cadê Deus? Será que ele existe de fato? Eu vou fazer isso. E aquele crentezinho foi ficando vermelho lá, foi ficando incomodado, disse, não aguenta esse negócio não. Aí ele se levantou, ele disse, professor, é o seguinte, antes do senhor fazer seu desafio aí, eu queria fazer uma oração. Isso foi o modelo lá, amém? Talvez ele tenha feito, não no modelo daquilo que a gente crê, mas foi a história que eu vi. Eu gosto da ousadia, da audácia que teve nessa história. Ele disse, deixa eu fazer uma oração primeiro, professor. Já desafiado, ele não aguentou. Ele se levantou e disse, eu quero fazer uma oração primeiro, antes do senhor soltar o ovo aí. Primeiro eu quero dizer para o senhor, Deus existe. Deus existe. Eu vou fazer uma oração. E disse que ele fez a oração à hora dele. Ele disse, pai, né, você está sendo desafiado aqui, mas você existe, você é o meu Deus, e eu quero dar prova disso hoje. Esse homem vai soltar esse ovo, Senhor. E esse ovo não vai quebrar. Mas também esse homem vai receber juízo hoje aqui, nessa sala e dentro das pessoas. E o juízo vai ser a morte dele. E o juízo dessa morte. Agora esse ovo não vai quebrar, pai, porque você é justo, você é fiel, e porque eu estou aqui defendendo o seu nome, esse ovo não vai quebrar. Aí disse, pronto, professor, solta o ovo. Aí o ovo ficou com a mão tremenda assim na mão. Aí disse, professor, solte o ovo, por favor. E ele com a mão tremendo. Aí disse, vamos continuar a aula, vamos parar com essa brincadeira. Guardou o ovo lá. Por causa da ousadia. Às vezes nós precisamos ser ousados, sabe, irmãos? Amém? Então quando o mundo se confrontar, você se posicione como crente e solte o ovo. Amém? Deus é Deus. Então Paulo, ele estava naquela situação e ele disse algo estava para acontecer, mas ele sabia, eu estou nesse barco, e certamente a pressão ela viria, irmãos, mas Deus estava comunicando algo. Certa vez eu numa avenida, né, aqui em Campina Grande, 3 vias, ali perto do São Brás, ali de frente do São Brás, 3 vias, uma via completamente livre. Eu sempre gostei de andar um pouco rápido dirigindo, hoje eu estou mais quieto. A gente vai ficando velho, vai ficando feito gato, né? Não vai gostando muito dessas brincadeiras não, né? Quando vai ficando velho. Aí, uma via aberta. Eu fui impulsionado, poxa, não tem carro, fui impulsionado para aqui, para aquele lugar. Mas algo não me deixou continuar naquela via, ela estava completamente livre. E aí eu fiquei impulsionado, eu não entendi na hora. Até não entendi, eu parei, mas com aquela sensação de querer ir, mas permaneci onde eu estava. Algo me impulsionou, e sempre é Deus te guardando. Quando eu parei, irmãos, aquele único lugar que eu tinha que botar meu carro, era o único lugar. Passou um caminhão desgovernado lá, que perdeu o freio, descendo ali do São José, entrou debaixo do posto de gasolina, quebrando as bombas, passou exatamente onde eu ia estar. Eu te pergunto, Deus, Ele vai estar nos guardando, Deus vai estar comunicando de alguma coisa antes. Nós somos crentes, o Espírito dele habita dentro de nós, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, guardando a nossa casa, a nossa família, nossos negócios, sabe, habitando dentro de nós. Jamais o nosso Pai, Ele é cheio de misericórdia, cheio de bondade, cheio de excelência, cheio de favor. É o nosso Pai, Ele é o nosso Pai. Pense você que é pai aí, você que é mãe, como que você agiria a respeito de um filho seu em perigo? Você vai sempre, né, livrar o seu filho. Vai sempre. Agora imagina Deus. Tem um texto lá nos evangelhos que ele fala a respeito disso, né? Ele diz, imagina o vosso pai, cheio de bondade, cheio de fidelidade, pureza, como ele não cuida de nós. Como que Deus vai deixar você cair em problema? Em um acidente, em perturbação, em sofrimento, em falta, em tristeza? Deus, Ele não vai. Agora Ele sabe que o ambiente onde nós estamos é um ambiente de risco, irmãos. Ele sabe que é um ambiente de risco, mas Ele vai nos proteger. Ele deu a sua palavra, e a sua palavra, se nós precisamos, irmãos, ler mais a Bíblia e conhecer mais quem é o nosso Deus, criar mais intimidade com Ele, saber quem é o nosso Pai. Às vezes as pessoas acham que a palavra de Deus é tão difícil de se compreender, por isso que a gente não consegue praticar. A gente quer complicar, e vem doutrinas, vem informação. Irmãos, só precisamos ler com o coração aberto, dizendo, Espírito Santo, me ensine. Nós estamos sendo treinados por muitas escolas, estamos sendo ministrados pelo Espírito no lugar desse, pelo louvor, mas eu vou te falar, você pode receber capacitação do Espírito dentro do seu quarto, na sua casa, dos seus negócios, de uma forma simples.
por causa da bondade dele. Eu costumo dizer que Deus, ele não ia dar, né? Eu já ministrei disso algumas vezes, né? Eu digo, Deus um filho seu não se perderia no meio da Amazônia. E você mandaria, né, para ele uma rota, né, ou um mapa codificado. Você mandaria? Não. Você não mandaria o mapa codificado para o seu filho. Pronto, o mapa chegou em você, meu filho. Agora é o seguinte, chegou um mapa aí, consegui derrubar, descer de um avião aí. Pronto, por esse mapa você chega em casa. Aí o menino vai pegar lá a rota e é todo codificado, ele tem que identificar. Você faria isso com seu filho? Você codificaria o caminho, a volta, o retorno, o mapa para a saída da vida dele? Você não codificaria, você não dificultaria. Deus não dificulta a sua vida. Então a palavra que ele deu para você não foi codificada, não é complicado, não é difícil, não está codificada. Nós só precisamos ler e entender com o coração aberto. É a carta dele para você, é o manual de vida, é a instrução do fabricante. Não está codificado, está fácil. Agora isso precisa envolver coração, diligência, não é de qualquer jeito. Porque senão a gente está reto em algumas coisas, mas não tem interesse. Era exatamente nessa parte onde não tem interesse que Deus queria completar a parte do quebra-cabeça. Aí você fica lá, está faltando alguma coisa não bate. Essa falta de interesse, bota a última peça, você diz, eita, fechou, agora eu posso ver nitidamente. Essa falta de totalidade para as coisas para Deus. Onde que a gente encontra isso? Debaixo da direção dele. Você está me entendendo? Então Deus, né, ele estava comunicando um fato aqui para Paulo. Estava dizendo, vai acontecer algumas coisas. Não era porque Paulo estava lá, não era porque Deus queria provar que ele estava num destino, estava na viagem. Aquela situação. A gente tem adversidade, o mundo está cheio de pressões aí. Uma coisa é as pressões, tem coisas que no mundo a gente não vai escapar daqueles fatos acontecerem. A diferença é que nós vamos escapar deles, nós não vamos sofrer esse dano. Agora, deles acontecerem, não. Pressões vão se levantar, mas nós não vamos sofrer esse dano. E Deus estava falando, usando Paulo, comunicando coisas. Então quando a gente, né, quando às vezes a gente cai em problemas, irmãos, eu vejo pessoas caírem, cristãos caírem em problemas seríssimos. Eu vou te falar, em parte, ou em grande parte, foi falta de vigilância, de ouvir, de atentar, ou de andar diligentemente. Porque muitas vezes os problemas vêm e Deus nos avisa para que nós nos livremos dele. Mas muitas vezes nós atraímos os problemas por falta de diligência, por falta de não atentar para a vontade dele, para a palavra. Amém? Precisamos ser vigilantes, constante. Eu quero paz. Eu quero paz na minha casa, quero paz para os meus filhos. Então eu quero atentar para a palavra, porque não quero ser pego, né? Não que Deus não vai avisar, mas assim, o que aconteceu, de repente isso aconteceu, não, Deus vai comunicar para nós. Se você nasceu de novo, você é filho de Deus, Deus vai comunicar as coisas, Deus vai comunicar os fatos. Né? Deus chegou para José e disse, olha, perigo, foge, sai com Jesus para lá. Deus falou com Jesus muitas vezes, não era Jesus? Né? Alguma coisa está para acontecer aqui. Jesus se escondia, passava no meio dos caras lá, ninguém via, tirava por dentro. Deus falou com Paulo várias vezes. E outras vezes Paulo, por causa do grande amor que ele tinha por o evangelho, era tão grande que mesmo ele tendo tanto amor por o evangelho, Deus reconheceu todo o amor que ele tinha pelo evangelho, pela atitude que ele fez. Quando alguém chegou e disse, Paulo, você não pode ir para Jerusalém, você não pode, você vai morrer. Um profeta chega lá e diz, vamos fazer isso aqui com você. Amarrou ele todinho, né, aquela coisa de profeta, e enrolou ele lá no incinto lá, e disse, é isso que vai acontecer com você, Paulo. A orientação, os irmãos chorando, todo mundo, Paulo, nós amamos muito você não pode ir para Jerusalém. Mas o amor dele era tão grande, que ele sabia que ele estava correndo esse risco. Mas Deus é um Deus tão cheio de misericórdia. A instrução era não vá, mas por causa do amor dele, o que aconteceu? Deus o livrou. E depois Deus ainda chegou para ele, fez uma visitazinha para ele, Jesus visitou ele de forma maravilhosa e disse, Paulo, assim como você foi comigo lá em Jerusalém, seja do mesmo jeito lá em Roma. Ou seja, seja ousado, seja criterioso, continue amando o meu evangelho, seja um defensor da visão que veio para dentro de você por meio do meu filho. É isso que Deus está dizendo para cada um de nós. Dê exemplo, ande como meu filho andou nessa terra. Amém? Dê uma resposta. Eu espero que você dê uma resposta. Deus está esperando que você dê resposta a essa sociedade que está corrompida. Deus está com muita expectativa na sua vida.
na minha e na sua vida, mas muita mesmo, irmão, que a gente dê essa resposta. Então Deus estava comunicando algo para Paulo. No 11, se você não fechou ainda, no verso 11, diz assim, a gente está no capítulo 29, no capítulo 27, caso você não tenha fechado aí. No 11 ele diz assim, né? Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Entende isso? Então olha só, o ouvido aqui. Deus estava falando, tinha um homem de Deus naquele lugar, tinha um homem de Deus comunicando coisas, mas aquele homem dava mais crédito ao chefe, ao piloto e ao gerente daquele navio do que ao que Paulo dizia. E às vezes somos nós que estamos nessas condições, irmãos. Damos mais crédito às informações que estão fora. Tem uma informação, tinha um comunicado de Deus. Tinha um comunicado de Deus. Rapaz, eu quero que vocês fiquem apostos. O que é ficar apostos? Fiquem prontos. Deus não estava dizendo para Paulo, Paulo, vocês vão sofrer. Paulo disse o seguinte, ó, a pressão vai ser grande, vai ser contra o navio, vai ser contra a carga, e ela vem contra nós também. Mas Paulo, ele sabia, né, com quem ele estava, ele sabia a quem ele estava ligado. Estava Lucas, estava os outros irmãos, outro que seguiu ele também nessa viagem, eu esqueci o nome dele agora, e estava tudo junto lá. Paulo, ele estava recebendo uma informação de Deus. Quanta informação eu e você temos recebido da parte de Deus, irmãos, constantemente, Deus está nos comunicando coisas. Constantemente Deus está nos falando algo, através da sua palavra, através de uma ministração, através de um direcionamento. Eu estou num país que está cheio de problema, país que tem alguns desníveis, né, sociais, corrupção, algumas coisas, mas eu vou te falar, nós temos recebido orientação da parte de Deus. Amém? De um governo que não é desse mundo, de um governo que é celestial, que tem interferido nesse mundo através das nossas vidas, através de homens de Deus, através de escritores, através de mulheres de Deus cheias do Espírito Santo, através de profetas. Amém? Deus, um governo do céu, tem interferido nessa terra através da sua igreja. Amém? Então tem um governo para nós. Tem uma excelência da parte de Deus para nós dispostos. Então nós somos informados, somos comunicados de Deus. Deus, esse governo comunica para mim e para vocês, né? Tudo que está para vir, seja uma onda de bênção ou também seja algum peso que venha. Deus não vai deixar você desavisado não, porque Deus não quer que você seja atropelado. Como que Deus não vai falar? Esse aviso é para quê? Dizendo, meu filho, ó, vem uma pressão aí, você vai vir uma doença e você vai sofrer a doença? Não. Deus quer comunicar para que estejamos vigilantes, atentos à sua vontade. Então Deus está comunicando coisas. Mas existe esse nível de pessoas aqui, diz que não dava crédito, né? Não dava ouvido a que esse homem de Deus falava. E esses ouvidos, eu sei que não era um cristão, mas hoje nós estamos cheios de pessoas assim, elas se meteram em problemas. Apesar de terem escutado tanto, irmãos, quanto tempo na nossa vida temos ouvido a palavra de Deus, quanta ministração, quantas instruções através do rema, para aqueles que já fizeram rema, para aqueles que estão fazendo, das escolas que nós tivemos, né? Quantas coisas Deus já comunicou para nós. Agora, quando vem uma pressão, uma situação, fácil, irmão, nós já estamos nela lá, desesperados, sem encontrar mais uma saída. Só tem uma saída, Deus. E essa saída, ela é tão segura, ela é tão plena, irmãos, que não é para nós nos abalarmos, não. Não é para nós nos abalarmos, não. Deus está dizendo, não se abale por nada não, fique tranquilo. Eu sou, né, a sua saída. Eu costumo dizer isso que o pastor João falava. Ele dizia, você quer uma saída, né? Deus tem 1000. Você está desesperado por uma, Deus tem 1000. Busca Ele e você vai encontrar a saída que você precisa. E Deus vai dar da melhor modalidade possível, para que não seja peso para você, que não seja dano. Amém? Você pode ter certeza disso. Então, diz que ele diz, mas o cinturão dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Eu vou te falar, o mestre ou esse gerente do navio, ou esse piloto, é quem está dirigindo esse mundo aí. A gente está dando mais crédito a essas informações muitas vezes aí fora. A informação da televisão, a informação de um sistema de governo, a informação de uma doença que está vindo. Uma igreja, irmãos, que anda sem ousadia,
não pode ser a igreja de Cristo, não, irmãos. Precisamos nos levantarmos, sabe? Como eu ministrei aqui um outro dia, todo pingo faz um efeito. Não sei se você ouviu sobre isso, né? Hoje pode ser só um pingo nessa pedra dura, mas eu vou te falar, ele tem que deixar um efeito para nós. Então algo tem que ficar da parte de Deus dentro de nós nessa noite, para que nós saiamos daqui com esse entendimento, que Deus ele é fiel. Precisamos ficarmos mais ousados, mais encorajados e menos medrosos, menos frouxos, porque nós temos a Deus, irmãos, nós temos tudo. Porque eu vou te falar, né? Se eu fico pensando, e eu penso muito sobre isso, rapaz, se tirar Deus da minha vida, meu irmão, é um desastre total. Eu não me consigo me compreender sem Deus mais na minha vida. E eu já disse a Deus várias vezes: Senhor, sem você eu não quero viver. Não dá para mim, Norberto Cunha, particularmente, não dá para me viver sem Deus. Não dá, eu não consigo pensar. Dá isso, dá certo com você? Não dá certo, irmão. Por isso que a gente não pode viver mais em altos e baixos. Crê e não crê. Você precisa ficar tão firme, crente de verdade, crente de mesmo. Não dá mais para viver, sabe, feita a onda do mar, oscilando, hora alta, hora baixa demais, sabe, não tem, se tira Deus da minha vida, eu não sou nada. Se tira Deus da sua vida, o que é que você está seguro em quê? Agora, se você tem essa convicção que eu tenho, e que você não troca essa palavra por nada, dinheiro, nada pode me tirar dessa posição, não, irmãos. Ou precisamos pelo menos ser vigilantes e crescer nesse entendimento para que nada nos abale mesmo de fato. Se nós crescermos nisso, nos posicionarmos nisso de fato, irmãos, nós vamos estar preservados pela vontade de Deus. Agora, se a gente pensa desse jeito, por que toda vez que está tudo muito bem, quando chega uma situação, logo nós nos encontramos super abalados, sem saber mais o que fazer, sem saber para onde recorrer, e quando pensa em Deus, a gente ora, mas logo procura uma outra saída. Às vezes meios que não deveriam ser viáveis para nós, e na maioria das suas vezes não são. Não esperamos em Deus. Por quê? Parece que a gente não tem a totalidade, né? E parte disso ainda é religião dentro de nós. Quando é que a gente vai crescer essa outra parte? Esse complemento, amém? Para esse quadro fechar nas nossas vidas. Essa condição que Paulo tinha, rapaz, nada mais importa, o evangelho ele é tudo em mim. Mas Paulo não tem mais, como foi ministrado essa semana aqui, rapaz, debaixo de pressão, debaixo de chicotada, machucado, aprisionado, preso. Mas o que significa essa prisão para mim, se eu sou livre, né? Ele ia cantar. Irmãos, isso provocava os céus de forma tão poderosa. Não é porque foi Paulo, não, é porque lá tinha um nível de ousadias, que no dia que tiver em mim, está dentro e tiver em você também, vai acontecer do mesmo jeito. Vai acontecer do mesmo jeito. Não foi para um tempo, é porque nos perdemos, essas coisas se perderam. Paulo estava lá e aquele nível era tão alto que não tinha como não chegar nos céus. A atitude de Paulo de ir para Jerusalém não teve como não mover Deus, não mexer Deus. Quando Deus viu, como é que pode? O que é que tem que fazer um negócio desse? Um nível de fidelidade desse? Só vai ter respostas concretas da parte de Deus, irmãos. Entende isso? Naquela prisão, quando ele dava aquela resposta de adorar, de cantar, de continuar engrandecendo o nome de Deus, nada ali era mais importante do que Deus. Nada era mais importante. Aquela situação, morrer, para ele disse: morrer para mim tanto faz. Eu quero ficar só mais um tempo aqui, porque tem algumas coisas para fazer, mas era bom que tivesse com ele. Mas por esse evangelho, né, eu sou entregue à morte. Ele disse: eu vou para lá, eu posso até morrer. Por esse evangelho, rapaz, não me importa, nada mais me importa. Como Deus não honrar uma atitude dessa de fidelidade? Mas eu vou te falar, era ousadia. Quando que a gente vai para esse nível de ousadia? Porque a ousadia ela é honrada, a fidelidade. Mas a gente parece que a gente não confia muito. Fica com essa superficialidade, ainda muito superficial dessa verdade. Entendeu? Porque Deus ele é fiel, irmãos, e vai continuar sendo fiel com você. Ora, ele vai abrir o mar, e você vai ver, rapaz, só pode ter sido Deus. O mar se abriu. Mas Deus, eu gosto das modalidades de Deus. Deus ele se diverte com o poder dele para favorecer sua vida. Ele quer se mostrar tão poderoso, irmãos, mas precisamos provar desses milagres, dessa capacidade, da ajuda de Deus, para que você possa dar testemunho.
Hoje eu estava orando aqui, no louvor de manhã aqui, eu dizendo, Senhor, que saia toda soberba, todo orgulho, sabe, porque isso não é maior do que as coisas que você tem para nós, mais importante é você, porque daqui um pouco, tudo que Deus quer, diga, ó filho, eu vou abrir o mar para você passar, e eu preciso de um testemunho, eu dizendo, Senhor, nós precisamos, né, de dar testemunho da verdade. Chegou a hora dessa igreja ficar ousada para atrair coisas poderosas do céu, e quando essas coisas chegarem, a gente ir lá e mostrar para o mundo, olha, foi Deus, ó. Foi Deus, solta o ovo, né? Com ousadia. Precisamos estar ousados sobre as coisas de Deus, irmãos. Dar testemunho dessa verdade, atrair do céu, chamar a atenção de Deus nesse aspecto, a ponto de sermos ousados. Ou senão ficamos meio frouxos mesmo, superficial, sem senso de profundidade. E Deus quer liberar tantas coisas para nós, irmãos. Essa igreja precisa ser ousada mesmo, para provar das coisas de Deus. Então tem hora que Deus vai abrir o mar para você, dizer, vai filho, passa. Mas tem hora que Deus vai se divertir com o seu poder para favorecer. Ele vai dizer o seguinte, hoje eu não vou abrir o mar para você não, passar. Vamos fazer diferente? Em vez de você passar por terra seca, você anda por cima das águas. Agora você passa por cima das águas. Que Deus é esse? Ou você passa por terra seca, rapaz, isso é grande demais, meu Deus, abriu, ficou parede de água de um lado e de outro, não, só podia ter sido Deus fazer isso. Ele abriu aquela porta onde você não esperava que fosse abrir uma porta, acontecer coisas na sua vida que você não esperava que acontecesse. Não é problema para Deus essas coisas, irmãos. Ele quer fazer coisas diferentes para te favorecer. Eu gosto disso. Já provei Deus em coisas na minha vida, sabe, de Deus chegar e criar portas para mim, que eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que aquela porta fosse estar aberta, porque tudo que eu olhava era a porta que eu via. Senhor, se você abrir aquela porta, Senhor, é lícito, eu creio sobre aquilo. Mas Deus uma vez chegou para mim e disse, eu vou fazer diferente. Você está vendo uma porta, eu vou criar uma. Porque essa você não vê, para você ver que sou Deus. Porque de repente você pode dizer, rapaz, dei sorte, falei com o irmão, já esquece que foi Deus. A porta que você queria facilitou, aí você dá o crédito a um, diz que foi outro, né? Faz assim, diz que foi aquela oração, mas aquela oração foi meia capenga. Mas quando for algo que você diz, cara, saiu do meu campo, agora era diferente, algo que não poderia existir, só pode ter sido Deus. Pronto, só pode ter sido Deus. Precisamos desse testemunho. Precisamos andar de forma ousada, para que a gente chegue com o peito estufado e solte o ovo. Entende isso? Essa igreja precisa se levantar, essa igreja está aqui, mas está chegando um tempo desse crescimento, irmãos. Fiquem conformados com o nível, precisamos ir mais profundos, tem coisas mais importantes. Então, Deus, ele é muito interessante, essas atitudes. Então, agora, meu filho, já não é mais passando por terra seca, agora é por cima das águas mesmo. Olha que lindo, né? Simples assim. Para mim, um milagre sobrenatural. E a gente vai apresentar isso para o mundo. Irmãos, Deus está querendo a igreja se movendo para esse nível. Precisamos, irmãos, precisamos. Sabe, porque Deus não vai fazer isso de forma aleatória. Ele está esperando essa ousadia, essa disposição da igreja para esse novo nível, para que o mundo seja. O diabo está fazendo coisas, irmãos, e Deus quer fazer, só que o diabo faz de todo jeito. Para servir o diabo é só relaxar, é só vagabundar por aí, fazer de qualquer jeito. Aí o diabo vem porque ele é desculhambado mesmo, então ele faz de todo jeito. Agora Deus não, Deus faz com disciplina, com critério, faz pelo nível da sua palavra. Então ele está esperando que cheguemos nesse nível, para que as coisas comecem a aparecer. Está entendendo? Então quando ligar a televisão, que alguém está dizendo lá, matou 50 pessoas numa escola, alguém liga a televisão e diz, rapaz, pessoas no hospital, um homem crente entrou lá, e daí um pouco começou a sair as pessoas, os homens se levantaram das macas, gente curada, o hospital fechou, pessoas foram curadas. Isso é possível, irmão? Isso é possível. Só que mesmo eu falando aqui, eu me alegrando, você se alegrando, mas é algo quase que irreal para a gente, porque a nossa mente não consegue alcançar. Mas eu vou te falar, não se alcança com a mente mesmo, se alcança por disponibilidade de espírito, crendo que Deus é fiel. Mas eu estou crendo que vai começar a se levantar essas pessoas, que vamos começar a nos levantarmos, um aqui, outro na Assembleia de Deus, outro na Universal, outro em algum lugar. É o corpo de Cristo nessa terra, amém?
Está na hora de coisas começarem a acontecer. Está na hora desse avivamento poderoso para manifestar a glória de Deus nessa terra. Chega de sermos confrontados. Chega de estar lançando tanta sujeira na nossa cara, irmãos. Nós somos a igreja e somos ousados. Nós não vamos entrar nessa não. Amém? Você está disposto, né, a dizer solte o ovo e ver as pessoas desistirem mesmo, dizer rapaz, não vou mexer com esse crente não. Pelo jeito tem poder aí, porque ninguém ia ficar tão ousado por nada não. Pronto. E você não ter medo, né, do que vem de lá para cá, mas o que vai daqui para lá vai com poder e com fogo. Então, no 11 diz que a informação era, ele dava mais crédito, né, ao piloto e ao mestre, do que é o que Paulo dizia. Está chegando a hora, precisamos dar mais crédito ao que Deus tem falado por nós, através de homens de Deus. Amém? No 14, dá um pulinho aí. Amém? Ele diz assim: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixados levar. Depois você leia todo esse texto para você ficar maravilhado com o poder de Deus. Aí fala dessa pressão que ele teve, outras pressões, mas no 21, Deus está falando novamente com aquele povo. No 21 diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Ok? Só segura aí. Então Paulo se levanta, depois de todas as pressões que acontecem. Paulo ainda está vivo, aqueles homens ainda estão vivos lá, apesar dos danos, apesar das pressões, do desgoverno daquele navio. Aí Paulo se levanta: ora, era necessário, era preciso. Eu quero falar com vocês novamente. Vocês não escutaram o que eu falei lá atrás. Lembra que eu falei com vocês que dano vinha, pressão vinha, coisas iam acontecer? Não ouviram o homem de Deus. Não acreditaram, não creram, deram mais ouvidos a outras informações. Deus está falando com a gente hoje à noite aqui. Amém? Precisamos ouvir o que Deus está falando com a igreja. Precisamos dar mais ouvido à igreja, né? Escute mais músicas cristãs. Escute mais a palavra, leia mais a palavra no seu tempo livre. Veja menos programas policiais, menos desgraça, menos informações. Se interesse pelas coisas do mundo, menos. Não propague coisas do inferno. Divulgue as coisas do reino, para nós nos enchermos dessa verdade, porque aí a gente vai ficar mais fácil a gente escutar quando Deus está comunicando algo para a igreja. E vamos nos fortalecendo disso. E ele diz assim: vocês deveriam ter me ouvido mais e não partir de Creta para evitar dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo. Então ele chega, manda o pessoal se animar, porque nenhuma vida se perderá dentro de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, mas eu gosto disso demais, irmãos. Eu gosto quando Paulo fala isso. É muito bom. Eu e você, nós precisamos ser crentes nesse nível aqui, de ousadia. Olha essa comunicação de Paulo. Olha Paulo dando testemunho diante dos homens. Isso é mandar soltar o ovo, está entendendo? Isso é você, aonde você chegar, você falar quem você é, sem vergonha, sem ter vergonha, sem negar o que você é. De como você foi levantado, de onde você foi chamado, para onde você foi transportado, em quem você confia, com quem você está ligado, com quem você está conectado, de onde você espera. Nele. Aleluia. E Paulo começa a dar esse testemunho. Ele diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo. Olha que coisa, irmãos, eu estou dizendo para vocês. Então Paulo está lá comunicando, um anjo de Deus, da parte de Deus, do meu Pai. Aliás, o anjo é de Deus, mas também eu sou dele, de quem eu sou. E eu não só sou dele, mas eu o sirvo. Isso fazia toda a diferença para a vida daquele homem. Porque a gente fica querendo colocar aqui, não era porque era Paulo. Ei, Paulo era um homem, como eu e você, nós somos, em termos de humanidade. Ele era um homem também.
Para a gente não ficar colocando, Jesus Cristo, mais Paulo, mais Pedro, mais fulano, mais Beltrano, mais Maria, né? Não, Deus nos chamou para a mesma condição de vida que foi dada a essas pessoas. Agora ele vai dar um testemunho para aqueles homens, ele vai, vocês deveriam ter me ouvido. Você lembra quando eu falei com você? Mas nessa hora, irmãos, é a hora de chegar e dizer, vamos conversar novamente. Você viu o que aconteceu? Agora você lembra que eu falei? Aí ele começa a se posicionar a respeito do pai dele, a respeito da fé, a respeito da vida de cristão, assumindo, eu sou crente. Um anjo veio conversar comigo ontem à noite. Olha que maravilha, irmãos. Não só era para Paulo, não. Deus já tinha conversado com Paulo, tinha mandado um aviso, as coisas podem acontecer, mas Deus ainda mandou um anjo. Disse, vai conversar com meu filho Paulo. Paulo era mimadinho de Deus, era diferente em relação a mim, a você. Não, irmãos. Era a vida oferecida, era a vida de ousadia, era relacionamento, era intimidade, sabe? Era tempo gasto, era relacionamento com a natureza plena de Deus, direção. E ele diz, um anjo da parte de Deus, de quem eu sou. Ele é de Deus, mas também eu sou. E tem um detalhe, não só eu sou, mas eu sirvo a Ele aqui nessa terra. Eu sou um servo dele. Um servo, meus irmãos, às vezes a gente fica pensando que o servo, servir a Deus, é só esse serviço que a gente faz na igreja. Eu vou te falar, não dá para você fazer uma avaliação do meu relacionamento com Deus, da minha posição com Deus, só pelo serviço que eu faço nessa igreja. Não, mas é o pastor da igreja. Ei, como é que você sabe da minha vida com Deus, de fato, né? Eu posso estar só ocupando esse espaço aqui por um tempo. Esse não é o meu serviço a Deus, sacerdotal apenas, mas ser um servo, né? É estar à disposição dele em adoração, em santidade, dando resposta, para que lá fora, quando não for aqui, quando não for na igreja, de repente, numa necessidade, aonde eu estiver, eu seja a resposta de Deus para o mundo. E pode ser que não seja aqui pregando, pode ser que não seja aqui, pode ser que não seja no gabinete atendendo uma pessoa, mas o serviço a Deus é uma disponibilidade na vida de um homem cristão, 24 horas, aonde ele estiver, é um serviço a Deus, em adoração, em santidade, respondendo, dando verdade, dando testemunho da verdade. Como Paulo dizia, eu dou testemunho da verdade. Aonde você estiver, Deus, né, te usando nas oportunidades. Isso é ser servo. Disponibilidade. Amém? Representante bem um reino. Continuando, né? Eu estou no 24. Dizendo Paulo, não temas, é preciso que compareças, o anjo dizendo para ele, né? E o anjo veio e disse a Paulo, né? Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Vamos falar sobre isso aqui, a gente já está chegando já para o fim. Olha, então o anjo chega e diz, Paulo, você precisa estar com César, porque ele tinha apelado, né, numa defesa, ele estava sendo preso, então como ele apelou para César, ele teve que ser mandado para Roma, então ele estava sendo levado para lá. Então um anjo chega e especifica, é necessário que você chegue para ter sua conversa com César lá, resolva a bronca que tem que resolver, mas por causa disso, por causa da preservação, vamos imaginar aqui, parafraseando, por causa da tua vida, por causa do seu esforço, da sua dedicação, da sua sensibilidade de espírito em escutar, em manter, não abrir mão dos princípios da vida que você tem, você não ter pulado do navio, ter deixado os outros para trás, não ter falado mal das pessoas, ter ficado fiel aqui, olha, a conversa do anjo, cuidando por causa dessas atitudes, por causa de uma vida guardada, dando uma resposta tão preciosa para Deus. Ao cuidar de Deus, Deus falar com um anjo, irmãos, e mandar meu filho falar com o anjo, vá para lá, conversar com meu filho, eu quero dessas instruções lá. E por causa de dizer para Paulo, por causa de você, porque você precisa concluir isso aqui. Esses que estão com você, todos estão preservados. Pense sobre sua casa, pense sobre sua família, por causa da sua fidelidade. Quantas pessoas Deus não vai preservar junto de você? Mesmo aqueles mais teimosos, aqueles mais resistentes, aqueles que muitas vezes não têm te escutado, para que você não desista dele facilmente. Só a sua fidelidade tem preservado a vida de pessoas. Pessoas que são do seu convívio, da sua casa, vizinho, pessoas que elas já não morreram por causa da sua vida. Mas como isso de fato não aconteceu, para a gente não tem como, não tem uma prova cabal naturalmente falando isso para a gente, às vezes a gente não quer ver isso.
Não precisa você ver, só creia que tem pessoas que não morreram por causa da sua vida, por causa da sua fidelidade. Porque Deus sustentou por causa de você, preservou por causa de você, principalmente seu inimigo. Aqueles que lhe perseguem, não que você o tenha como inimigo, mas aquele que te persegue por alguma questão. É por isso que a gente tem que preservar, orar. Deus está preservando a vida de muitos deles por causa de nós, da nossa fidelidade. Aleluia. Você está comigo? Aleluia. Então Deus vai nos preservar sempre, irmãos, por causa do coração sincero e contrito, e por causa da ousadia. Ele disse: a um coração sincero e contrito, né, contritado a Deus, Ele não vai nos desamparar em momento algum. Amém? Queria que você abrisse em Lucas 22, tem um texto aqui que eu gosto desse texto. Enquanto você está abrindo Lucas 22, Jesus, né, ele se referindo, né, ele disse: no mundo, você conhece bem esse texto, ele diz assim: no mundo vocês vão ter aflições, pressões. Ele estava falando com Paulo aqui também. Paulo, vai vir aflição desse mundo aí. Enquanto as pessoas estão atentando para outras informações, talvez a gente diga: não, mas eu vou ficar com fulano porque fulano tem experiência. Eu vou te falar, uma palavra da parte de Deus está acima de qualquer experiência natural. Não, eu vou falar com o piloto, eu vou falar com o gerente, eles têm experiência. Mas eu vou te falar, uma palavra da parte de Deus, né, está acima da experiência de alguém. Imagina se eu vivesse pela minha própria experiência. Deus que me livre e guarde isso. Eu tenho um tempo de casamento já bom, tenho 5 filhos, mas eu vou te falar nas minhas orações sobre família, eu não sei quanto a você, como você pensa, mas sobre família eu ainda continuo dizendo a mesma coisa para Deus. Deus, me dê sabedoria para lidar com os meus filhos, para lidar com o meu casamento, para lidar com minha esposa, com a minha casa. Eu quero ser melhor. Eu continuo pedindo sabedoria, porque eu digo para Ele: Senhor, sem você eu não sei administrar, eu não sei. Você acha que se Deus saísse de cena da minha vida eu consigo administrar a minha família? Não consigo, irmãos. E eu não falo isso dizendo, porque... Não, eu não consigo de fato. Eu quero ter esse entendimento, eu não consigo administrar. Eu tenho um bom tempo dentro de igreja, já passei por muitos departamentos. Auxiliei por muito tempo o pastor João Roberto naquela igreja tudo. Mas eu vou te falar, se tirar Deus da minha vida, irmão, isso aqui fica um desastre. Pode me tirar daqui, senão você vai morrer juntamente comigo. Deus que me livre e guarde, não consigo administrar nada sem Ele, não dá certo. Eu quero ficar dependente do meu Pai, constantemente. Entende isso? Então as pressões elas vão vir, mas Ele disse: fiquem animados. Assim como o anjo disse para Paulo: Paulo, não temas. Ele está falando para a gente: não temas. Fica animado, Paulo. Fique animado. Vem uma animação. Mas é uma pressão grande. Ele diz: fique animado. Eu já venci esse negócio aí. Fica animado, a pressão vai vir, mas você vai vencer comigo. Esse texto de Lucas 22, ele diz assim, no 31, Lucas 22, 31, diz assim: diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar ou peneirar, em algumas versões, como um trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando se converteres, confirme isso a teus irmãos. Pressão sobre Pedro. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Satanás falou comigo, pediu para te peneirar, né? Agora, algumas pressões elas vão vir, irmãos. Precisamos estar fortalecidos. É por isso que esse tempo aqui, as instruções que a gente tem recebido, a palavra de Deus em nós, o novo nascimento, a presença do Espírito dele habitando dentro de nós, irmãos, tem que ter propósito. Não é sem um propósito, não é por nada, não é só para nós dizermos que somos crentes, é porque na hora da aprovação vamos fazer uso dessa verdade. Aí nós vamos fazer uso dessa verdade. É exatamente nesse momento que nós não vamos estar abalados. A pressão elas vai vir, vão vir. Situações vão se levantar, vai bater contra a casa, a Bíblia diz que bate contra a casa, mas aonde nós estamos firmados é que vai fazer a diferença. É por tudo que a gente viu, por tudo que a gente considerou.
Então, diante daquele desafio, né? Aquela pressão, os impactos vão ficar? Vão. Agora eu vou te falar, no final de tudo, que muitas vezes na nossa vida, o que é que tem lá? Uma sujeira do impacto, limpa aqui, limpa o sofá, limpa os vidros, né? Dá uma arrumação, passa o pano, e aqui, como ficou aqui? Não quebrou nada, está tudo intacto, vamos só dar uma arrumada. São as pressões que se levantam, que vêm, mas quando sai para fora que vai olhar a obra, permaneceu de pé, graças, não aconteceu nada. Quando você olha para do outro lado, está no chão, caiu tudo. A diferença é porque estávamos firmados na palavra. Ele disse, mas o outro, né, é grande a ruína. Entende isso? Mas a gente está de pé. Pressões vêm, alguma situação, eles ficam animados, né? Eu já venci o mundo. Pedro, né? Satanás pediu para te peneirar. Mas ele não diz assim, ó, eu disse que não ia acontecer isso com vocês não. Ele disse, mas eu orei. Jesus Cristo falando a respeito dos discípulos, ele disse, mas eu orei para que você não desfalecesse. Imagina Jesus chegando para você e dizendo para você hoje, ei, sobre aquela situação, eu estou orando por você. Qual é a sensação que você vai ter? Está resolvido, meu irmão. Quem? Você orou por mim? Pode mandar vir bronca. Entendeu? Está garantido aqui. Estava dando garantia. Você não vai desfalecer. Quando tudo resolver, você ainda vai dar testemunho a respeito dessa verdade. Eu queria que tivesse crescido um pouquinho dentro de você esse nível hoje. A minha expectativa é que tenha crescido, né? Sei que a gente não encheu a tampa disso ainda não, para chegarmos nesse nível que nós temos expectativa. Talvez em uns, eu não vou julgar cada situação aqui não. Eu mesmo não cheguei na medida daquilo que eu quero mesmo em Deus não, né? Mas eu vou te falar, que cada oportunidade dessa, Deus possa ter acrescentado alguma coisa para nós. Amém? Você está sendo abençoado com essa palavra? Glória a Deus. Então eu anotei aqui, sem seguir um conselho de Deus, o que é que a gente tem? Incertezas, né? Ele disse assim, diga aos ricos desse mundo que não põe a sua esperança nas incertezas das riquezas. E essa riqueza que eu estou me referindo aqui não é riqueza de bens, né? Mas a soberba, o orgulho, sabe, alto poder de confiança em si mesmo, pensando, né, nas instruções particulares da capacidade intelectual, nas conquistas naturais, na influência que tem por perto. Isso é incerteza. Então, sem seguir o conselho, que tudo que a gente tem na nossa vida é incerteza. Um homem que não segue a instrução da palavra de Deus, que não segue o conselho, homem que eu digo no sentido de humanidade, homem e mulher, que não segue o conselho, eu vou te falar para você, pode ter certeza disso, tudo que a gente tem é incerteza mesmo. Quem não quer seguir o conselho, tem certeza. A prova é que na hora da pressão, a gente busca qualquer tipo de saída. Você já, olha, uma pessoa morrendo afogada. Se você tiver uma pessoa morrendo afogada, qualquer coisa que você jogar para ela, ela se agarra. Ela pode ter medo de serpente, como tiver. Joga uma serpente que ela se agarra na serpente. Ela, na hora de morrer afogada, ela se agarra em qualquer coisa. Então, quem não está firmado é como alguém morrendo afogado. Na hora da pressão, se agarra a qualquer coisa, em vez de ficar com as instruções. Mas, porque não recebe conselho, então, incerteza. Mas, aquele que recebe conselho, o que é que tem? Esperança. Esperança. Ele diz, mas ajunta tesouro nos céus. Ajuntar tesouro no céu, irmãos, é ter esperança, confiança. Tá para vir um problema aí, informação aí, né? Rapaz, pode vir. Eu estou firmado na rocha. Pode até bater, uma coisa é certa, não vou desmoronar, não vai cair. A minha família não vai cair. Os meus propósitos, meus sonhos, meu comércio, meu negócio, minha casa, meus filhos, está tudo preservado. Não importa. Essa é a palavra que eu tenho, irmão, sobre a minha casa, sobre o meu chamado, sobre o meu ministério, sobre minha casa, minha esposa, meus filhos, sobre aquilo que a gente faz. Não vai ser abalado. Não vai ser abalado. Se o diabo tentar, eu digo, solte o ovo, Satanás, solte o ovo. Solte agora e ele vai ficar tremendo e vai desistir. A Bíblia diz que você resiste ao diabo e ele foge de você. Amém? Graças a Deus. Tem alguém que está no nosso meio hoje? Você, de repente, você foi convidado a estar aqui. E eu quero lançar um convite para você, que eu acho que não tem, e eu quero te encorajar também.
Você foi abençoado com essa ministração hoje à noite, irmãos? Eu fui abençoado, Deus está falando com a gente, está falando comigo. Eu vou te falar, não é justo que a gente que usufrua e coma desse pão sozinho, não. Amém? Então, quando eu vi o pastor Wander dizendo assim, as pessoas que estão nos visitando, eu não olhei, mas parece que não tinha praticamente ninguém na igreja. Então, nós estamos sendo falhos, Hoje eu gravei até um vídeo aqui para postar, né, fazer um convite para as pessoas e mandar para algumas pessoas, e aí o vídeo deu errado na hora que eu fui postar, mas eu fiquei incomodado quando o pastor Vanedi falou de manhã aqui, gente, não tem gente na igreja, a gente precisa convidar pessoas, uma oportunidade, mas é um outro lado, né, que a gente precisa. Só ler um texto aqui, me permite, estou fechando o tempo aqui, tem uma música que eu até anotei aqui, que é uma música de um padre, né? Um padre bem antigo, acho que você já ouviu falar dele, que é o Padre Zezinho. Ele diz assim: se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é sua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. Se ouvir a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é sua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu. E o mundo passando fome de Deus, a decisão é sua. É meio difícil, né, a gente ouvir essas coisas, mas é verdade, traz uma responsabilidade grande para nós. Amém? A gente convence pessoas de tantas coisas, né? No mundo, pessoas estão convencendo pessoas do pecado facilmente. Se a gente não tiver cuidado, a gente fica convencido e convence pessoas de coisas que Deus não vai se agradar. Mas a gente pode convencer pessoas de vir para esse lugar. Amém? Eu estou com tanto desejo de ver pessoas nascendo de novo nessa igreja, irmãos. Mas quando a gente faz o convite, não temos pessoas visitando, só temos nós comendo, né? Com tanta fartura, sobrando tanto. Né, sobrando tanta coisa. Amém? Então, fica pensando sobre isso. Eu não quero, não é importunação que eu quero trazer para você, não quero trazer, condenação para a sua vida, nem para mim. Eu estou no meio, eu sou plateia quando eu estou falando aqui. Mas baseado nisso que a gente ouviu, né? Do que Deus é, do cuidado de Deus, do zelo, essa falta de ousadia que está na gente, inclusive para convidar uma pessoa para vir para a igreja. Tem tanta gente, convida a sua empregada, a sua secretária da sua casa, convide o pedreiro, convide as pessoas, a pessoa com quem você trabalha, ame, use de estratégia, dá um presente para as pessoas, porque você constrange com amor. Aí elas vêm, são estratégias, mas a gente tem que usar estratégia. Amém? Não sei se você já pescou, eu gosto muito de pescar, apesar de não ter tempo e fazer muito tempo, mas gosto de pescar mesmo de anzol, né, que eu acho muito legal, né, dá uma emoção. Mas eu vou te falar, nem todo tipo de peixe se pega com a mesma isca. É um tipo de isca para cada tipo de peixe. Já fui pescar num lugar onde só tinha curimatã. Rapaz, as iscas que eu levei, nenhuma dava certo. As bichinhas passavam só olhando, eu via elas lá e covardia, passava lá e nem tocava porque não agradava a ela. Mas tem uma isca certa. Cada tipo de peixe tem um tipo de isca. Identifica o tipo de peixe e leva o tipo de isca. Né? Às vezes o peixe está perto de você, identifique, esse peixe gosta de quê? Pronto, pega a isca e leva para o peixe, aí traz, entendeu? Aleluia, sabedoria, Deus está dando estratégia para a gente. Precisamos que famílias sejam salvas nesse lugar. Então você veio, tem alguém que veio nos visitar e você quer ter uma experiência com o Senhor, quer entregar sua vida para Ele, confessar Ele como Senhor da sua vida. Eu quero orar por você, onde você está mesmo. Se você está aqui, levanta sua mão. Eu quero orar por sua vida. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém, gente? Amém. Tem alguém que está no nosso meio, mas não é batizado ainda no Espírito Santo, não foi imerso ainda. É um presente de Deus. Amém. Você já nasceu de novo, irmãos. Se nós estamos nessa igreja e você está nessa igreja, e se você não tomar essa decisão, a decisão talvez mais difícil para você foi aceitar Jesus, né? Pelo ambiente, era tudo muito novo para você, mas uma vez que você já é crente, você não pode caminhar, né, fora desse propósito, amém? É um presente de Deus para a sua vida. Então se você já nasceu de novo, confessou Jesus, e você não foi imerso ainda, batizado no Espírito Santo de Deus,
O que vai evidenciar esse batismo é você operar em outras línguas, falar em outras línguas. Você está aqui e quer receber batismo no Espírito Santo? Tem uma instrução dos conselheiros para você e uma imposição de mãos. E Jesus vai te batizar com esse fogo. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo? Levante sua mão aí. Tem alguém no nosso meio? Então, amém. Obrigado, viu, pelo serviço que vocês fazem. É muito bom. Amém? Alguém com alguma enfermidade, com alguma pressão na saúde, e você crê no que a palavra de Deus diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você quer oração por cura nessa noite? Está aqui no nosso meio, quero orar por você. Tem alguém? Oh, meu Deus, então está tudo bem. Eu não gosto de insistir muito nessa parte não, porque eu não quero convencer ninguém de que está doente. Amém? Que bênção, você foi abençoado? Eu fui abençoado, muito obrigado. Pastor, por gentileza. Obrigado.